Ok, vamos dar seguimento a nosso vídeo falando sobre a fórmula PROC-V. É uma fórmula muito útil para várias situações, então tem bastante conteúdo. Eu vou fazendo vídeos meio curtos explicando cada uma das funcionalidades, justamente para não ficar muito maçante, né? Já fiz 2 vídeos, voltem lá e assistam, se vocês não tiverem ideia, porque vai ficar meio complicado de começar daqui, né? Então é interessante ter a primeira base para saber como a gente chegou nesses dados aqui. O que eu quero fazer agora, eu vou apagar a minha PROC-V de todas as células, eu só vou deixar a primeira. O que acontece? Eu estou fazendo a procura da PROC-V, eu vou tirar essa fórmula se erro também. Depois eu posso incluir, não tem problema. Bom, eu fiz uma PROC-V que está procurando esse número de estoque neste intervalo, e eu joguei o meu intervalo indefinidamente para baixo, que caso eu inclua novos dados aqui, a PROC-V vai procurar lá. O meu primeiro argumento de procura, de busca, é essa célula C2. O que eu posso fazer aqui, ao invés de referenciar somente uma célula, é referenciar todo o intervalo nessa primeira célula aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar minha fórmula, apago aqui o C2, e ao invés de eu procurar simplesmente o primeiro argumento, eu vou procurar todos os argumentos que estão, todos os dados que estão aqui nessa coluna do estoque. Então, eu clico no primeiro, Ctrl Shift para baixo, vai até o último. E aqui eu não quero ficar ainda limitado à linha 16. Eu quero que a PROC-V procure todos os dados, porque depois, conforme for incluído mais dados de vendas aqui, eu quero que a PROC-V funcione também. Então, eu apago a referência de linha e vou travar esse intervalo com F4. Vou dar um Enter e o que vai acontecer? Absolutamente nada. Porque a PROC-V ela é feita para entender que esse primeiro argumento é um valor único. Como eu estou incluindo um conjunto de dados, um intervalo de dados, eu tenho que fazer a PROC-V entender que eu estou procurando um intervalo inteiro de dados. Como é que se faz isso? Eu coloco a PROC-V dentro de uma outra fórmula, que é a fórmula de matriz. Ela não existe em português. O nome dela em inglês é Array Formula. Eu vou digitar ela aqui para vocês verem. Array e Formula é exatamente igual. Tá? Essa Array Formula ela é usada para muitas outras funções que normalmente são para trazer simplesmente um dado, mas a gente está trazendo uma matriz de dados, colocando ali dentro. Então, ela é usada, ela é muito dinâmica, ela é muito versátil, pode ser utilizada em várias fórmulas. Por isso existe até um comando, um atalho no teclado, para que eu estou digitando qualquer fórmula que eu inclua um intervalo onde não deveria ser um intervalo, eu simplesmente clico Ctrl, Shift e Enter. E o próprio Planilhas Google já vai inserir essa fórmula aqui dentro de uma Array Formula. E aí ela vai entender que o que eu quero é procurar não somente um valor, mas todos os valores. E aí ela vai automaticamente, eu vou dar um Enter aqui, digitar todos os valores aqui para baixo. E aí em cada célula eu só vou ter o valor de retorno, eu não vou ter a fórmula. A fórmula vai ficar somente aqui na primeira. Tá? Aí o que aconteceu? Aqui embaixo ela segue procurando o valor naquele intervalo, só que não acha, porque o valor aqui está em branco. Então aqui eu posso fazer tanto aquela fórmula do se erro, ou eu posso fazer uma fórmula que identifique se o valor aqui está em branco, e aí não me retorna absolutamente nada. Tá? Eu vou colocar dentro da fórmula se erro, justamente porque vai também
abranger esses valores em que o meu estoque aqui não está em branco. Ele existe, mas ele não está sendo encontrado lá. Então aqui dentro eu vou colocar a fórmula se erro, abro parênteses, meu primeiro argumento é a própria procv, ponto e vírgula, aspas duplas, porque se der um erro eu quero que não apareça absolutamente nada. Esse último parênteses é da fórmula array, dou Enter, e aí eu tenho limpos aqui as células que teriam um resultado como um erro. E aí ela realmente fica em branco, ela não tem nenhum valor dentro dela, porque eu estou usando uma fórmula de matriz aqui na primeira. Tá? Então essa é uma maneira de fazer com que a fórmula fique constantemente buscando os valores que estiverem sendo incluídos aqui. Então, por exemplo, se eu colar mais valores aqui, embaixo, eu vou continuar indefinidamente atualizando os valores aqui da minha marca. Então, eu estou constantemente buscando os dados lá no meu estoque e trazendo aqui para as vendas. Então, essa é uma maneira muito boa de trazer os dados da planilha de estoque para a planilha de vendas automaticamente. Agora, outra coisa que eu posso fazer é também preencher os dados do custo e da compra automaticamente através dessa forma. Porque reparem, eu estou procurando somente o índice 2 lá na minha planilha do estoque. Mas eu posso criar aqui dentro um um conjunto de dados, e o conjunto de dados no Planilhas Google é feito utilizando o símbolo de chaves, e aí eu separo os dados dentro do meu intervalo com uma contrabarra. Então eu quero o índice 2, o índice 3, contrabarra 4. Eu quero já na própria fórmula, em uma única fórmula, em uma única célula, trazer todos os índices 2, 3 e 4. Fecho as chaves, e como a fórmula já está dentro de uma array fórmula, eu não preciso fazer isso de novo, tá? Isso aqui, se eu fosse simplesmente trazer a procv procurando um dado aqui, mas me trazendo um conjunto de índices, aí eu teria que colocar a array fórmula lá. Mas como eu já estou fazendo isso, porque aqui eu já estou buscando um intervalo, então eu não preciso mais. Vou dar um Enter, e ela automaticamente já vai me trazer todos os dados. Aqui eu não estou com a coluna toda ela formatada para mostrar datas, então ela está e valores monetários. Então eu tenho que corrigir selecionando toda a coluna aqui e formatando como data. E aí qualquer valor novo que for incluído aqui embaixo, vamos copiar aqui. A fórmula já vai automaticamente trazer os dados formatados. Tá bom, pessoal? A Array Formula é um pouco diferente do que a gente está acostumado, com certeza, mas eu vou estar usando muito ela no futuro, então vocês vão pegar o jeito sem problema. Tá bom, galera? Valeu, até mais!